Graças a paz, irmãos. Tudo bem? Glória a Deus. Quem está aqui há um bom tempo sabe que dias de batismo são os meus dias mais felizes, porque é o início de um novo momento. E eu gosto desse dia, assim como eu gosto de ir em casamento. Se vocês perguntar por quê, casamento eu choro, geralmente. Eu fazendo casamento já é duro aguentar para não chorar. Se eu não estiver ministrando casamento, eu choro também, porque é demais você lembrar. Eu lembro, eu faço o paralelo, como foi o meu dia, como foi a luta para se casar e chegar lá, né, diante do pastor, diante da igreja, de Deus, e falar, até que a morte nos separe. E eu e a Cecília, a gente tinha uma frase, a gente falou assim, não, nem assim nós vamos falar até que a morte nos separe, até a eternidade do além. Querendo dizer que lá estejamos juntos também. E por isso que faço essa associação entre casamento e batismo, porque no casamento quem já se casou lembra dos seus votos. E no batismo também é um grande momento para lembrar do dia do nosso compromisso. E esse é o tema que eu gostaria de conversar um pouquinho antes de nós irmos para esse momento tão especial, nesse que eu chamei de a lembrança do nosso compromisso. Eu te convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do verso 17 ao verso 22. Primeira carta de Pedro 3, verso 17 ao 22, um texto lindo, deixe sua Bíblia aberta porque é um texto maravilhoso. Encontraram? Diz assim o texto: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, e a Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Oremos, irmãos. Pai, obrigado pela liberdade que temos, por esse dia de festa, por tanta alegria. Nós te agradecemos por tudo e pedimos agora a tua bênção, nos preparando para testemunharmos esse momento tão lindo, Senhor. Fale conosco, prepare os nossos corações e, acima de tudo, o coração dos candidatos. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Jesus, quando esteve aqui na terra, começou o seu ministério com o batismo. Antes do batismo de Jesus, nós não temos nenhuma indicação, nenhuma referência do ministério de Jesus. Jesus viveu, Jesus cresceu, nasceu lá como nós sabemos, cresceu em Nazaré, foi educado em Nazaré. O que a arqueologia nos ensina é que com certeza essa educação veio da sua casa, não teve escola rabínica, nada, aprendeu com papai e mamãe. E após, quando chegou ali na maioridade, com seus 30 anos, ele então vai enfrentar o seu epílogo. São 30 anos de vida e 3 anos de luta. Os 30 anos de vida foram anos tranquilos, aprendizado de profissão, se tornou um carpinteiro, mexia com pedra, mexia com madeira. Mas os 3 últimos anos foram anos de anúncio, de proclamação do reino de Deus. E Jesus então vai, se encontra ali com João Batista no Jordão, naquele memorial,
João treme na base, caramba, não era para você me batizar, mas eu vou ter que te batizar, é isso aí. É assim que começa a história. Jesus entrando nas águas, Jesus sendo imerso naquelas águas, Deus do céu confirmando: este é meu filho amado. É isso sim que está acontecendo agora. Meu filho na terra, o verbo se fez carne, está aí com vocês. Naquele momento, aquela ilustração linda, o Espírito Santo como pomba descendo. E ali nós entendemos então a presença santa do Espírito ministrada em Jesus, para que depois Jesus, ao partir, pudesse dizer para os seus discípulos: agora também da mesma forma vocês permaneçam em Jerusalém, até que sejais revestidos do Espírito Santo. Jesus o primeiro, na linguagem paulina, o primogênito entre muitos irmãos, o primogênito que encarou as águas, o primogênito que recebeu o Espírito ali pós-águas, o primogênito que iniciou a sua vida e ministério após o batismo. Jesus então tem esses 3 anos de ministério e ao final deles simplesmente dá ordem bem tranquila para os seus discípulos: vocês agora continuem. Vocês agora vão e façam discípulos. Vocês vão agora e batizem pessoas. Vocês vão agora e quebrem as barreiras culturais. Não há mais nação A, nação B, nação C. Todo mundo pecou. Todo mundo pecou e carece da glória e da graça de Deus. E aí deu para os discípulos essa missão: batismo, batizem. E os discípulos acreditaram nisso, bendito seja Deus por isso. E saíram para proclamar, saíram para influenciar positivamente. Porque você só pode se tornar discípulo de alguém que você admira. Você vai se tornar discípulo de alguém que você não admira? Isso é impossível. Só se a sua índole for má, seu caráter deformado existe, e você decidir ser, de vez de ser discípulo do Superman, querer ser do Lex Luthor. É uma decisão de cada um. Mas você tem que ter uma admiração, você tem que se sentir conectado. Jesus então deixa claro para os seus discípulos que eles indo pelo caminho, vivendo o amor, pessoas iriam se juntar à família. Depois vem Paulo com toda a sua teologia, com a sua capacitação, e deixa ainda mais claro: sim, é necessário para um discípulo confessar. Não só confessar com a sua boca. Paulo vai falar tudo isso em Romanos capítulo 6, capítulo 10. Você precisa confessar, mas você precisa também crer em seu coração. Paulo corta a possibilidade de uma fala morta, de uma fala simplesmente por falar. Eu vou lá e vou falar por falar, eu confesso, sem acreditar, como alguém que dá falso testemunho. Paulo deixa de uma maneira linda: não, quem confessa precisa acreditar no seu coração e falar daquilo que um dia acreditou. E aí confessa, fala, porque crê. Paulo estende ainda mais: olha, quando isso acontece, quando alguém fala porque crê, quando alguém confessa porque crê, essa pessoa se encontra com salvação, se encontra com a vida, se encontra com um novo estágio, um novo momento aqui na terra, em preparação para o mundo vindouro. O mundo vindouro é complicado para a gente, né? Muita gente ainda procurando a salvação aqui na terra, sem saber o que a salvação significa. Eu estava um dia lá na Praça da Sé. Quem é de São Paulo aqui sabe o que eu estou falando? É uma praça que tem uma catedral enorme. E um dia eu estava ali, tinha um pregador daqueles de rua, e o cara estava descendo a lenha lá na praça, e começou a atrair pessoas, não pelo que ele estava falando, mas de tanto que ele estava berrando. Então se tornava-se uma atração, todo mundo: o que está acontecendo aqui? E começou a juntar gente. E eu paro lá também, chamado a atenção pelo grito: o que está rolando aqui? O cara lá: que você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Estava todo mundo indo para o inferno naquela tarde chuvosa. Eu cheguei, parei e fiquei assim: uau! Aí para um cara do meu lado, todo bonitão, arrumado, assim, você vê que ele devia ser algum businessman, alguma coisa, estava bem arrumado, eu lembro desse detalhe. E ele parou assim do meu lado e falou assim: desculpa te incomodar, você entende o que esse cara está falando? Eu falei: um pouco. Aí ele falou: rapaz, me responde só uma pergunta. Eu sou um advogado, trabalho com direito, minha vida é lutar
assim para salvar pessoas de tribunais, salvar pessoas de encrenca. Que história é essa de salvar do quê? Eu falei pro cara assim, meu, é salvar você de você mesmo. É salvar aquilo que a gente tem lá dentro que precisa de transformação. Porque depois disso, não tenho capacidade para te dizer. Se alguém aqui tem, vai fundo. Porque nós não temos ideia, certo? De como vai ser exatamente o céu. Alguém pode me dar uma descrição plena e completa e absoluta. No céu vai ser assim. Nós cantamos, nós vamos andar por ruas de ouro. Nós pensamos, nós sonhamos. Mas nós não sabemos. A minha preocupação então é o que acontece com a minha salvação aqui na terra. Porque para lá, a palavra diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Então, é bobeira ficar discutindo isso. É perder tempo. Agora, o que a salvação faz na minha vida aqui? O que essa confissão transforma o meu ser? E começa um processo lindo. O que nós lemos, isso é a transformação de glória em glória, que Deus não deixa pela metade. O processo continua para aqueles que permitem Deus assim fazer. É isso que interessa para a alma de quem confessa. É isso que um dia tocou a sua vida, a minha vida. Senhor, eu quero ter esse novo referencial aqui na terra. Eu quero ter esse novo caminho aqui na terra. E aí nós chegamos nesse texto que Pedro, escrevendo para as igrejas dispersas, os foragidos, os perseguidos, Pedro faz o que eu chamo de uma união entre o Gênesis e o fim da Bíblia. Pedro vai para os seus primeiros leitores e começa com o tema do sofrimento, dizendo que sim, é melhor sofrer fazendo o certo do que sofrer pelo errado. Pedro nos deixa claro que Cristo sofreu por todo mundo, que Ele inaugura esse processo, o justo pelo injusto. Ele dá sua vida, para que a gente possa também dar as nossas vidas por aquilo que é certo. Presta atenção nisso. Jesus inaugurou o justo pelo injusto. Vou repetir, para que a gente também possa dar nossas vidas por aquilo que é certo, sem deixar nenhuma contaminação do consciente coletivo da vantagem. Para tomar vantagem eu faço o injusto, a injustiça não. E aí Pedro vem com essa maneira linda, fazendo a relação daqueles que foram salvos lá pela arca de Noé, que passaram por meio da água. E Pedro conclui de maneira linda dizendo: e isso que aconteceu lá, representado pelo batismo, também agora salva vocês. Não a remoção de sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência. Ele começa a dizer o seguinte: olha, batismo não é banho público. Batismo não é remoção de sujeira. Batismo é um compromisso da consciência que alguém tenha ganhado, que alguém tenha adquirido. E essa consciência é mediante o fato de que Jesus ressuscitou e que está aos céus, que o nosso Deus vive. Agora eu quero te perguntar: você lembra como foi o dia da tua consciência? A consciência bateu assim, você falou: esse negócio é para mim. Deu a clareza, você falou: olha, eu entendi, eu quero ter esse compromisso, a minha consciência me diz que eu preciso entrar por esse caminho. Você lembra desse dia? Lembra? Compartilha com quem está do seu lado. Como foi que você chegou nessa conclusão no seu dia? Se você ainda não chegou, diga por que não. Vamos lá, rapidinho. Compartilha rapidinho. Se estiver sozinho, procura alguém. Como foi a tua consciência de eu quero, no seu dia? Vamos trazer a lembrança desse negócio. Vamos lá. Procure alguém. Como foi o dia da sua consciência pelo batismo? A mudança.
Você falou, eu quero esse compromisso agora. Você que nos assiste pela internet, pense também nessa pergunta: como foi o dia do teu compromisso, da tua consciência que você precisava de Deus? Tenta lembrar o lugar que você estava, quem te discipulou, quem te falou, quem te deu o curso de batismo, caso você tenha feito, o que aconteceu, o que mudou, o que aconteceu lá? Lembra, Marcos? Também, rapaz. Pulei da água, saí pulando, que nem um cabrito, de tanta alegria que eu estava no meu dia. Lembra isso? Inesquecível, né? Estava friado. Eu também fui na piscina, num sítio. Delicioso, sol maravilhoso. Saí da água, a Cecília me abraçou. Foi bonito, né? Foi muito legal. Vai lembrando, faz esse processo, lembra do teu, como foi. Tenta pensar nos pivôs que estavam ali ao seu redor, as pessoas, né? Vai, lembrança. Lembra, Lázaro? Se não lembrasse também, faz pouco tempo, né? Quanto tempo já faz, Lázaro? Um ano? Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Lembra se tinha algum medo? Lembra se tinha alguma neura? Será que eu estou pronto? Será que eu não estou? Será que eu aguento? Será que eu não aguento? Será que eu vou cair? Aquele tipo de perguntinha, né, que alguns pensam. Será que é melhor esperar mais? Não, está tarde demais. Não, e se eu morrer eu quero ir para o céu. Aquelas neuras que se criam também nessa hora. Depois, né? Olha, quando alguém me pergunta quando vai ser depois, eu falo, vai ser o que você vai plantar. Você vai continuar a caminhada e o Senhor vai falar, volta para mim. O batismo é a nossa confissão. É o dia que a gente assumiu a responsabilidade. Eu sou pecador. Eu preciso da graça de Deus na minha vida. Eu preciso desse sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Eu aceito esse símbolo dele aspergido em mim, como a gente ora. Senhor, eu quero fazer parte disso. Eu quero morrer contigo, Senhor. Eu quero ser enterrado. Eu quero levantar. Não alguém sem pecado, mas alguém que decidiu brigar com o pecado a vida inteira. Porque esse é o ponto principal do Day After. Eu vou brigar com o pecado a vida inteira. Em que sentido? Ele não vai me dominar. Eu não vou dizer, ele me dominou, me pegou, tá tudo bem. Ele não vai me dominar. Eu vou crescer. Eu vou me parecer mais com Cristo. Eu vou deixar Cristo aparecer mais em mim. Eu vou me moldar, vou deixar Cristo moldar minha vida. E quando as pessoas conviverem comigo, me terem como amigo, como irmão, eles vão ver que tem algo diferente, que não é terreno, mas que é resultado da decisão do dia, da minha confissão, da minha caminhada. Irmãos e irmãs, nessa noite e tarde, quando nós estivermos presenciando esse momento lindo, tudo que eu quero te encorajar, porque o que me encoraja é lembrar que você um dia confessou o Senhor e que esse Senhor te deu consciência e que essa consciência tem que ser mantida através do nosso compromisso e que o nosso compromisso tem que ser vivido até o fim. Não é uma semana, não é um dia, mas é até o fim. Em tudo. Em tudo. Em qualquer área da vida. Não é, tem muita gente que imagina que compromisso pós-batismo é compromisso dentro da igreja. E não é. É
compromisso do planeta de viver como servo do Senhor, ouvindo a sua palavra, obedecendo a Ele como nós cantamos hoje. E se há alguém aqui que ainda não foi batizado, é o momento de pensar e lembrar que a água simboliza simplesmente o eu me identificando com Cristo, afundando ali dentro a minha natureza velha, falando: Senhor, eu quero a tua natureza em mim e eu te reconheço como meu Senhor. Que assim seja nas nossas vidas, na vida da Cíntia, do André e da Ana Luísa, para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, eu peço que a tua mão, que até aqui nos guiou, tua mão que tem nos fortalecido na caminhada cristã, possa também, Senhor, continuar nos conduzindo na caminhada, caminhando, Senhor, contigo, lembrando do compromisso que um dia tivemos, tomamos, confessamos publicamente. Ajuda-nos, Senhor, a manter isso como a ação mais importante da vida, não como um acessório, Senhor, que a gente coloca quando quer, mas como o compromisso da nossa consciência, porque não foi a remoção de sujeira, mas foi um ato de confissão. Pai, eu oro por aqueles que ainda não se batizaram, que o Senhor possa continuar se revelando, possa continuar se manifestando e mostrando a tua bondade, para que todos possam, Senhor, gozar dessa alegria de confessar Jesus como o único Senhor absoluto. Continue conosco, Pai, neste culto. Continua com a tua graça sobre nós. E obrigado pela liberdade que temos, quando podemos, Senhor, livremente, sem nenhum perigo, confessar o Senhor Jesus com esse ato. Fica conosco assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal. O André veio pra mim e falou: tá confirmado, próximo sábado seu batismo. Eu tava tipo, ok. Tenho que me preparar pra isso. E hoje, durante a semana, eu completamente esqueci, mas. Boa adolescente. Mas. Porque hoje, né? Eu dei o curso para Ana faz um bom tempinho. Ela ia se batizar quando foi a Alicia, né, Alicia? Foi isso. E aí, finalmente chegou o dia. Bendito seja Deus. Vem cá, Cíntia e André. Olha a briga do Leite Force agora. Pra gente foi uma jornada que aconteceu ocasionalmente, e foi acontecendo e foi ficando cada vez mais parte de nós, parte da família da igreja. Através do Tiago e da Bel, a gente veio conhecer a igreja aqui e tivemos a oportunidade de conhecer o André, a Cecília e todos os membros da igreja. A gente vem frequentando a igreja há um tempo agora e chegou o momento que a gente adquiriu o conhecimento, e acho que agora é o momento para a gente dar mais um step nessa jornada. E um agradecimento enorme a todos aqueles que ajudaram a gente até agora, e é um prazer fazer parte dessa família. Vocês querem ouvir a Cíntia ou não? Ela já deu até um passinho, vai. Não, adicionando o que o André falou, acho que a Cecília e o André também sabem quanto nós somos gratos, que eles sempre, não só aqui, mas na casa deles, eles sabem do que eu estou falando. A gente, eternamente, o curso de batismo que o André deu, ele prontificou, vinha na minha casa e foi assim, foi muito bom. E ele só abriu mais assim, a mente
realmente foi daquele ponto que falou que a gente teve certeza do que a gente estava fazendo, ele esclareceu e graças a Deus que eles entraram na nossa vida também. Vamos lá? Vamos cantar o refrãozinho, vai, queremos o seu nome, ele é tão bonitinho. Qual que estavam tocando aí? Glória, vai, volta com glória. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória. Mais uma vez, glória, glória. Totalmente para ele. Glória, 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 glória a Deus. A Deus. Glória, 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 Glória a Deus, está quente. Irmãos, é uma satisfação muito grande poder batizar mais uma das minhas filhas. A satisfação da gente é que a gente percebe no decorrer dos anos as ações, as reações, principalmente em relação aos princípios que a gente ensina para ele. E já presenciamos diversas vezes Ana Luísa se posicionando em relação à sua fé em Cristo Jesus. Na sala de aula, em vários momentos, ela compartilhando com a gente os episódios em que Deus deu para ela graça, para ela testemunhar acerca de Jesus Cristo, declarando que Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Isso é uma alegria muito grande quando a gente pode, do lado, confirmar essa bênção que é a confissão de fé pública de que elas querem servir a Cristo Jesus. Amém. Ana Luísa, você confessa Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador e Senhor? Sim, Você renuncia a todas as obras das trevas da sua vida? sim, Você promete estar junto dos irmãos para crescer como discípulo de Cristo sim, e testemunhar do seu amor para sempre? sim. Ana Luísa, diante da tua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado por nosso Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Cíntia, você confessa Jesus como teu único Senhor e Salvador? Sim, eu confesso. Você renega todas as obras do mal da sua vida? Sim, Você promete permanecer firme na Igreja de Cristo para crescer
Sim, eu prometo. Pela grande vitória do Senhor na sua vida. Oh, aleluia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Confessa Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. Sim. Você renega todas as obras do mal na sua vida. Sim. Você promete permanecer firme na igreja de Cristo para crescer como discípulo. Sim, eu prometo. Pela grande vitória do Senhor em sua vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Seja o Senhor. Nossa tarefa, igreja, é acolhê-los com amor. Nossa tarefa é ajudá-los na caminhada. Nossa tarefa é mantê-los unidos nesse sentido. Não se esqueça disso. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.